garotada? Então é o seguinte, a gente continua aí no nosso curso extensivo para a Ordem dos Advogados do Brasil, certo? E o tema da nossa aula de hoje é poder constituinte, certo? Poder constituinte. Quando eu falo em poder constituinte, eu estou falando propriamente sobre aquele poder que constitui ou que modifica um texto constitucional, tá certo? Então, óbvio, né? Constituinte, você já lembra aí de constitucional. Para que eu tenha um texto constitucional legítimo, para que eu tenha uma norma constitucional legítima, eu preciso do advento deste poder constituinte, que é o poder que a cria. E para que eu tenha uma alteração também legítima nesta norma constitucional, eu preciso da atuação deste poder constituinte, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Lembrem lá que você tem o poder constituinte originário, tá certo? A gente vai destrinchar cada um deles, mas eu vou fazer essa primeira classificação geral só para você já ir se ligando aí. Tem o poder constituinte originário, que é aquele que origina a Constituição. E tem o poder constituinte derivado, que é aquele poder que é derivado do originário, que é o que reforma a Constituição ou que cria as constituições dos estados, que é o poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado decorrente. Então, né, sobre o poder constituinte originário, acompanhe aqui no nosso slide. Instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente. Sim, gente, vocês sabem, né? A Constituição ocupa o topo do ordenamento jurídico-político de uma determinada comunidade. A Constituição é o que efetivamente constitui um Estado, né? Então, quando normalmente nós temos uma Constituição, o advento de uma Constituição, quando nós temos um rompimento com a ordem jurídica anterior, é muito fácil você se lembrar disso, né? Pense, por exemplo, que a nossa Constituição de 88, como é que ela surgiu? Como é que ela adveio? Por que ela adveio? Porque a gente rompeu com o regime jurídico anterior, que era o regime jurídico da ditadura militar, certo? Então, quando você tem uma Constituição nova, você rompe com o ordenamento jurídico anterior. E esse rompimento, né, ele dá origem, vamos dizer assim, a esse poder de constituir a Constituição, que é o poder constituinte originário. Continuamos no nosso slide. O povo, descontente com o regime anterior, exerce o poder constituinte originário quando cria uma nova Constituição. É o que legitima todo o ordenamento jurídico. E o povo está destacado em vermelho. Por que o povo está destacado em vermelho? Porque é o povo o titular do poder constituinte originário. É o povo que titulariza esse poder. É só o povo que pode exercer esse poder. Então, quando o povo está descontente com um determinado regime jurídico, por qualquer motivo que seja, ele resolve derrubar aquele regime jurídico, normalmente através de uma revolução, e criar um regime jurídico novo. O povo é quem titulariza esse poder de exercer o poder constituinte originário. Então, se perguntarem lá na prova da OAB para você qual que é o titular do poder constituinte, você lembra que o titular do poder constituinte é o povo, tá certo? Então, continuamos ali, o povo é soberano e exerce sua soberania, criando a norma suprema da nova ordem jurídica, a Constituição. Então, o povo, através do exercício do poder constituinte originário, cria a nova Constituição. E a nova Constituição é o que vai dar fundamento a esse novo Estado, a essa nova forma de viver dentro daquela comunidade. Beleza? Essa ideia de poder constituinte originário, aqui só indo um pouquinho mais profundo, embora dificilmente perguntem isso na OAB, mas só para não dizer que não falei das flores, né? A ideia do poder constituinte originário, ela advém ali naquele século XVIII, no momento das revoluções burguesas e tal, né? Ela é cunhada pelo Abade de Sieyès, e ele que determina, né, através de um panfleto, um livro que chamava o que é o Terceiro Estado, que essa ideia de que o povo titulariza, né, o terceiro Estado, no caso para ele, titulariza esse poder de derrubar uma ordem e criar uma ordem nova através de uma Constituição. Quais são as características do poder constituinte originário? Acompanha comigo no slide. Primeira característica do poder constituinte originário, ele é um poder
inicial. Por quê? Porque ele instaura, ele inaugura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica anterior. Então, o poder constituinte originário, ele é o primeiro, ele é aquele que vem para dar surgimento à nova ordem jurídica, ele é o início, ele é o começo. Ele não é, o poder constituinte originário, ele não é, vamos dizer assim, dependente de nenhum outro poder anterior a ele. Ele é o inicial, ele é o fundamento, ele é o começo, né? Outra característica do poder constituinte originário, ele é autônomo, acompanha no slide. A estruturação da nova Constituição será determinada de maneira independente, sem subordinação a nenhuma autoridade que não o próprio povo. Então, se eu quiser constituir uma Constituição nova, né, se o poder constituinte originário quiser inaugurar uma Constituição nova, essa nova Constituição, ela pode ter dispositivos que contrariam a Constituição anterior, professora? Claro, claro que ela pode. Inclusive é para isso que eu estou fazendo uma Constituição nova, porque eu não estou mais contente com a Constituição anterior, né? Esse meu poder constituinte originário, ele é absolutamente autônomo, ele não depende, vamos dizer assim, né? Ele não se subordina a nenhuma autoridade, ele não se subordina a nenhuma norma anterior, ele não se subordina a nada. Ele é o poder constituinte originário, se subordina, no caso, apenas ao povo que o exerce. Outra característica, esse poder é ilimitado juridicamente, o que significa que não existe lei, não existe um procedimento. Como é que eu faço para elaborar uma Constituição? Então eu preciso montar uma Assembleia Constituinte em tantos dias. Então eu preciso ter uma eleição assim assado. A Constituição tem que ter tantas e tantos dispositivos. A Constituição tem que ter... Não! A Constituição não tem que nada. A Constituição é o produto do poder constituinte originário, do exercício do poder constituinte originário. É o poder constituinte originário que define como ele vai criar a Constituição, em quanto tempo ele vai criar a Constituição e quais dispositivos vão estar previstos dentro dessa Constituição e qual vai ser o modelo dessa Constituição, se uma Constituição larga, se uma Constituição curta, enfim, né? Não existe um parâmetro, não existe uma limitação jurídica para isso, não existe uma pré-determinação de como o poder constituinte originário deverá atuar, tá certo? É ele próprio quem define, é ele próprio quem origina. E a nossa outra característica é o poder constituinte o originário, é incondicionado e é soberano. Ele não tem que se submeter a qualquer forma pré-fixada de manifestação, como eu comentei com vocês. Então, né, as características aqui, ele é inicial, ele é autônomo, ele é ilimitado e ele é incondicionado. É assim que é o poder constituinte originário, que vem, cria, funda, origina uma nova ordem jurídica a partir da criação de uma nova Constituição, tá certo? E aí, para falar sobre isso, eu queria comentar um pouquinho com vocês a respeito de como que funciona a relação entre essa nova ordem jurídica, essa ordem que advém, né, depois do exercício do poder constituinte originário, e a ordem jurídica anterior, aquela ordem jurídica que foi derrubada pelo poder constituinte originário. E para a gente falar sobre isso, nós vamos falar sobre a ideia da recepção das normas pré-constitucionais. Professora, do que você está falando? É o seguinte, gente, quando advém uma nova Constituição, pense o seguinte, eu tenho uma Constituição anterior e eu tenho todo um ordenamento jurídico que respeita a Constituição anterior. Então eu tenho a Constituição, e aí eu tenho as normas infraconstitucionais, por exemplo, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, enfim, tá certo? Quando eu derrubo a Constituição anterior e derrubo aquele ordenamento jurídico para criar uma Constituição nova, o que eu faço com todas aquelas normas que eu tinha antes da nova Constituição? O que eu faço com elas? Eu derrubo tudo? Aí eu vou ter que criar um novo Código Civil, um novo Código Penal, um novo Código de Processo Civil, um novo Código de Processo Penal, um novo Código Tributário, uma nova Lei de Alimentos, enfim. Eu vou ter que criar todo o ordenamento jurídico de novo? Putz, o que eu faço? Então, ia demorar muito e as pessoas iam ficar na insegurança jurídica total. Agora, por outro lado, como é que eu vou manter normas do ordenamento jurídico anterior
que se fundavam na Constituição anterior, agora vigentes na nova Constituição, sendo que essa nova Constituição não era o parâmetro de validade das normas anteriores. Ah, meu Deus do céu, e agora? Né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, aí a gente tem a teoria da recepção das normas pré-constitucionais. Acompanha comigo aqui. As normas anteriores que forem compatíveis com a Constituição são recepcionadas. As normas anteriores que forem incompatíveis com a nova Constituição serão revogadas por não serem recepcionadas. Então, grava aí na tua cabeça a ideia de recepção. Como é que funciona? Quando eu crio, através do poder constituinte originário, uma nova Constituição, eu vou aplicar a ideia da recepção. E como é que funciona? Bom, aquilo que tiver compatível, aquelas normas infraconstitucionais que estiverem compatíveis com a nova Constituição, elas ingressam no novo ordenamento jurídico porque são recepcionadas. E as normas anteriores, aquelas leis infraconstitucionais que não estiverem de acordo com a nova Constituição, elas não ingressam no novo ordenamento jurídico simplesmente pelo fato de que elas não são recepcionadas. Então você vai analisar, por exemplo, no Brasil aconteceu isso. Quando adveio a Constituição de 88, o Código Civil era anterior à Constituição de 88. O Código Penal era anterior. O Código de Processo Penal era anterior. Então você vai fazer uma análise dessa legislação. Aqueles dispositivos que estiverem de acordo com os parâmetros da nova Constituição são considerados recepcionados. E aqueles dispositivos que não estão de acordo com os parâmetros da nova Constituição, que não têm identificação com essa nova Constituição, eles são considerados não recepcionados, tá certo? Então, essa é a lógica de funcionamento de você trazer o ordenamento jurídico anterior para a nova Constituição. Aquilo que está de acordo com a nova Constituição é recepcionado, aquilo que não está de acordo com a nova Constituição não é recepcionado. No Brasil, complementando isso que eu estou falando sobre a recepção e a não recepção, presta atenção no que está escrito aqui nesse slide. Inconstitucionalidade superveniente. O que seria isso? Uma inconstitucionalidade superveniente? Seria a possibilidade de eu declarar que uma lei do regime anterior, tá certo? Por não se adequar à nova Constituição, ela é inconstitucional. Isso seria inconstitucionalidade superveniente. Eu pegar um dispositivo do Código Civil, anterior à Constituição e dizer, olha, esse dispositivo ele é inconstitucional porque ele não se adequa, não se adapta à nova Constituição. No Brasil, nós não adotamos esse conceito, essa teoria da inconstitucionalidade superveniente. No Brasil isso não existe. Por quê? Porque entendemos que não é necessário declarar a inconstitucionalidade das normas incompatíveis pelo simples fato de que elas não foram recepcionadas, tá certo? Então não vai ter a hipótese de você declarar a inconstitucionalidade de uma norma, do regime anterior diante da nova Constituição, porque essa norma, a princípio, ela já não foi recepcionada porque não era compatível. Então acompanha no slide aqui. O STF, o Supremo Tribunal Federal, não admite a teoria da inconstitucionalidade superveniente, que é o que eu falei para vocês agora, de ato normativo produzido antes da nova Constituição perante o novo paradigma, ou seja, perante a nova Constituição. Neste caso, ou se fala em compatibilidade, e aí haverá recepção, ou se fala em revogação pela inexistência da recepção. Então, se perguntarem na OAB se existe a inconstitucionalidade superveniente, você vai dizer que não existe a inconstitucionalidade superveniente, porque no Brasil nós trabalhamos com a ideia de recepção ou não recepção das normas anteriores à Constituição. Outro tema importante sobre o qual a gente precisa conversar um pouquinho é a ideia da repristinação. O que é a repristinação, professora? Seria o seguinte, uma norma compatível com a Constituição a Constituição atual, mas incompatível com a Constituição anterior, ela voltaria a ter efeitos pelo advento da Constituição atual. Nossa, professora, eu não entendi nada. Calma, pensa assim, você tem uma norma válida, tá certo? Na Constituição, você tem uma norma válida. Advém a Constituição anterior.
essa norma não tem identificação com a Constituição anterior. Isso faz com que ela seja inválida. Advém uma nova Constituição. Aquela norma tem identificação com essa nova Constituição. Logo, ela poderia ser automaticamente jogada no novo ordenamento jurídico, né? Ela passaria a ter efeitos que, embora ela não tivesse validade diante da Constituição anterior, ela vai ter validade diante da Constituição nova. Isso seria repristinação, né? Aquilo que não tinha validade diante da Constituição anterior, automaticamente ganharia efeitos por ter compatibilidade com a Constituição nova. Nós não adotamos também a teoria da repristinação no Brasil. Então, as normas que eram incompatíveis com o regime anterior, ainda que compatíveis com o regime novo, não ganham automaticamente validade, não se tornam vigentes automaticamente por isso. Acompanha o nosso slide ali. Então, o Brasil adotou a impossibilidade do fenômeno da repristinação, ou seja, uma norma compatível com a Constituição estadual de novo, gente, olha que louca, com a Constituição atual, mas incompatível com a Constituição anterior, não volta a ter efeitos pelo fato do advento da nova Constituição. Beleza? Então, o que eu tenho que saber até aqui, professora? Saiba que se perguntarem assim, o Brasil adota a teoria da repristinação. Não! Ou, no Brasil, com o advento da Constituição 88, aquelas normas que eram incompatíveis com o regime anterior, mas compatíveis com a Constituição de 88, foram recepcionadas pela lógica da repristinação. Falso, tá certo? Nós não adotamos repristinação. Aquilo que era inválido na lógica anterior não se torna válido na lógica nova, tá? Não adotamos a ideia da repristinação. Quero passar o slide, não consigo, peraí. Vamos tentar de novo. Agora sim, né? Então vamos lá. Falamos sobre poder constituinte originário, que é aquele poder que funda uma nova Constituição. Falamos sobre o relacionamento entre essa nova Constituição e o ordenamento jurídico anterior, teoria da recepção. Falamos sobre a inexistência, né, ou que não admitimos a inconstitucionalidade superveniente e também não admitimos a repristinação. Então, esgotamos aqui a parte do poder constituinte originário, que é o poder que cria, que funda a Constituição. E vamos falar um pouquinho sobre o poder constituinte derivado, que é o poder que deriva do quê? Deriva do originário, tá certo? O poder constituinte derivado é aquele que deriva do originário. A diferença entre o derivado e o originário é que o originário ele é inicial, ele é autônomo, lembra lá? Ele é ilimitado e tal. E o poder constituinte originário ele realmente funda uma nova Constituição, né? Cria um novo ordenamento. Enquanto que o poder constituinte derivado, ele também vai trabalhar com norma constitucional, ele também vai atuar na criação de norma constitucional, mas não de maneira inicial, não de maneira primeira, não como fundamento. Ele vai fazer isso de maneira derivada, né? Ou seja, ele vai atuar fazendo reformas ou ele vai atuar no exercício da criação das constituições estaduais pelos Estados-membros da Federação. Então acompanha comigo no slide aqui. O poder estabelecido pela Constituição, né? O que é o poder constituinte derivado? É o poder estabelecido pela Constituição para que se altere o texto constitucional ou se elaborem os textos constitucionais dos Estados-membros. O poder constituinte derivado é limitado e condicionado pelo que determina o poder constituinte originário. Então, diferentemente do poder constituinte originário, que era ilimitado, né, ninguém colocava limites ao poder constituinte originário, o poder constituinte derivado é limitado. Limitado por quem? Pelo originário. É na Constituição, né, no nosso exemplo aqui, é na Constituição de 88, que estão previstos os limites do poder constituinte derivado de reforma, por exemplo. É a Constituição de 88 que vai dizer como se reforma a Constituição, qual é o quórum para a reforma da Constituição, que matérias eu posso reformar. De mesma maneira, é na Constituição de 88 que estão previstos os limites do poder constituinte derivado decorrente, que é o que cria as constituições estaduais. Como se criam as constituições estaduais, o que precisa ter uma Constituição estadual, o que não precisa, tudo isso previsto no texto da Constituição de 88. Então, o poder constituinte derivado
ele é derivado e limitado pelo poder constituinte originário. Ele tem, portanto, as suas atribuições e as suas limitações previstas no próprio texto constitucional, né? É limitado, é condicionado pelo texto constitucional. O poder constituinte derivado reformador, então, vamos falar um pouquinho sobre ele, dá uma olhada aqui no nosso slide. Ele modifica a Constituição por meio de um procedimento determinado na própria Constituição, que é o que eu falei para vocês até aqui, né? A ideia da manifestação do poder constituinte derivado reformador no Brasil, ela está prevista na Constituição, no artigo 59, inciso 1º, e no artigo 60, que trata da elaboração das emendas constitucionais. Bom, quem elabora as emendas constitucionais? O Congresso Nacional. Isso é interessante você parar para reparar. Olha só, no poder constituinte originário, quem elabora a Constituição? Depende, que vocês sabem que não há um procedimento absoluto para o poder constituinte originário, mas normalmente é o quê? Normalmente representantes da população que atuam por uma Assembleia Constituinte diretamente focada com a atribuição de criar uma nova Constituição. E o poder constituinte derivado, né, nesse caso específico que a gente está estudando, e o poder constituinte derivado reformador, o poder de fazer modificações à Constituição. Quem o exerce? No Brasil, quem o exerce é o Congresso Nacional. Também são representantes da população, devidamente eleitos, mas para produzir legislação em geral. E além de produzir legislação em geral, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, enfim, produzem também emendas constitucionais, né? Então, o exercício do poder constituinte derivado reformador, ele se dá pelos membros do Congresso Nacional através do procedimento de criação de emendas constitucionais que estão previstas nos dispositivos aqui que foram indicados nesses slides. E como é que eu faço emenda constitucional, professora? Como é que eu exercito o poder constituinte derivado reformador? Eu faço isso de qualquer jeito? Quais são os limites? Quais não são os limites? Bom, já falamos um pouquinho sobre isso. Os limites da criação das emendas constitucionais, eles estão previstos no próprio texto constitucional. E a gente os diferencia, né? Em limites formais e limites materiais. Vamos começar falando dos limites materiais. Os limites materiais, eles correspondem às cláusulas pétreas, ou seja, existem determinados temas dentro da Constituição que mesmo o poder constituinte derivado reformador, através de emenda, não poderá, né, alterar com a intenção de abolir. Então, a Constituição, o poder constituinte originário, ele escolheu alguns temas que ele considerou essenciais, que ele considerou fundamentais, e que ele disse o seguinte: olha, não será admitida emenda constitucional que seja tendente a abolir esses temas aqui. Esses temas serão as nossas cláusulas pétreas, serão as nossas cláusulas de pedra, tá certo? Esses aqui não podem ser abolidos. Essa é a nossa primeira limitação ao exercício do poder constituinte derivado reformador. O poder constituinte derivado reformador, ele pode modificar o texto constitucional, mas ele não pode criar emendas, ele não pode fazer modificações tendentes a abolir as cláusulas pétreas. E quais são as cláusulas pétreas? Acompanhe aqui no slide, né? Nós temos cláusulas pétreas que são explícitas e cláusulas pétreas que são implícitas. Vamos começar pelas explícitas. Quais são, né? Forma federativa do Estado, então a organização do poder em relação ao território, com a divisão desse território em vários Estados membros que são autônomos, então nós temos descentralização do poder em relação ao território, isso é uma cláusula pétrea. Nossa segunda cláusula pétrea é a separação de poderes. Então, em relação às funções que o poder exerce no Brasil, a função executiva, a função legislativa e a função judicante, a função judicial, nós temos uma distinção, não pode ser centralizado, também é dividido, né? Então, a separação de poderes é uma cláusula pétrea. O voto direto, secreto, universal e periódico.
Então, isso é o exercício da cidadania através da possibilidade do exercício do voto direto, ou seja, eu tenho a possibilidade de votar no meu candidato ou no partido diretamente. Não acontece mais aquela eleição indireta que acontecia no regime anterior à Constituição de 88, em que eu votava em alguém e alguém escolhia o meu representante. Não, agora eu voto direto no meu representante. Então o voto é direto, o voto é secreto, ok? Ninguém pode conhecer o meu voto, não podem me questionar sobre em quem eu estou votando, não podem me obrigar a declarar em quem eu estou votando, o voto também é secreto. O voto é universal, todas aquelas pessoas que estão no pleno gozo das suas capacidades, têm a idade mínima, têm título de eleitor, etc., podem exercer o direito do voto de maneira igualitária. O seu voto não pode valer mais que o meu voto não pode valer mais do que o de outra pessoa, né? Então o voto é universal e o voto é periódico. De tempos em tempos eu tenho que ter o direito de exercer o voto. Não adianta eu exercer o meu direito de voto uma vez só na vida. Tem que ser de maneira periódica, de tempos em tempos, a possibilidade de votar. O voto direto, secreto, universal e periódico é também uma cláusula pétrea. Eu falei obrigatório? Não, né? Eu não falei obrigatório. Então tem toda uma discussão doutrinária a respeito da possibilidade de emenda constitucional que transformasse o voto obrigatório em voto facultativo, porque a princípio a Constituição não coloca o voto obrigatório como uma cláusula pétrea. O voto direto, sim. O voto secreto, sim. O voto universal, sim. O voto periódico, sim. Mas o voto obrigatório não consta, beleza? Vale a pena você registrar isto. E também, como cláusulas pétreas, nós temos os direitos e garantias individuais. Aqui também é importante a gente colocar um destaque. Quando eu falo direitos e garantias individuais, evidentemente eu estou falando dos direitos fundamentais, certo? Estou falando dos direitos fundamentais. Se você pega a sua Constituição e abre o artigo 5º e pensa, ela está falando disso, o seu conceito de direitos fundamentais está equivocado. Na verdade, direitos fundamentais são mais do que o artigo 5º, são mais do que os direitos e garantias individuais. Também nós colocamos no rol de direitos fundamentais, né, os direitos sociais, os direitos coletivos, os direitos, né, alguns direitos difusos, como o direito ao meio ambiente, tá certo? Então, assim, quando a gente fala que os direitos fundamentais são cláusula pétrea, não são apenas os direitos de liberdade, não são apenas os direitos individuais. Também os direitos sociais, por exemplo, como educação, como saúde, podem ser considerados, sim, cláusulas pétreas. Aqui a interpretação, ela deve ser uma interpretação abrangente, tá? Para evitar golpes, né, nos nossos direitos fundamentais a partir de uma interpretação restritiva que possibilitasse a violação desses direitos através de emendas constitucionais. Ah, professora, mas o que você está falando é besteira, porque eu já vi uma emenda constitucional, por exemplo, que retirou a competência para legislar do Estado sobre um determinado tema e passou para a União. Ah, professora, mas o que você está falando é besteira, porque eu já vi uma emenda constitucional que regulamentou o direito à educação de uma maneira X. Então, como assim não pode ter emenda constitucional sobre esses temas? Eu falei que não pode ter emenda constitucional sobre esses temas? Não, eu nunca falei que não pode ter emenda constitucional sobre esses temas. Pode ter emenda constitucional sobre esses temas. O que não pode? Não pode que essas emendas constitucionais sejam tendentes a abolir esses temas. Então, eu posso regulamentar direitos fundamentais? Claro, devo. Eu posso expandir direitos fundamentais? Posso, devo. Eu posso modificar uma ou outra estrutura da separação de poderes? Posso. Eu posso modificar uma ou outra estrutura da federação? Claro que posso. O que eu não posso? Né? Eu, poder constituinte derivado reformador, não posso criar, né, uma emenda, criar uma modificação que seja tendente a abolir uma destas cláusulas, tá certo? Então, presta bastante atenção nisso. Essas são as minhas limitações materiais, as minhas cláusulas pétreas explícitas. Mas você ouviu eu falando que além das cláusulas pétreas explícitas,
eu tenho também cláusulas pétreas implícitas. São aquelas cláusulas que, embora elas não constem expressamente do texto da Constituição, a gente adivinha que elas também são cláusulas pétreas. Nossa, professora, mas como que eu adivinho que elas são cláusulas pétreas? Olha que coisa mais fácil. Aonde estão previstas as cláusulas pétreas? No artigo 60, parágrafo 4º. Então lá está escrito, são cláusulas pétreas, sistema federativo, separação de poderes, direitos individuais, voto direto, secreto, universal e periódico. Então você sabe que você não pode criar uma emenda constitucional tendente a abolir esses temas. Aí você pode estar pensando assim, mas será que eu posso criar uma emenda constitucional tendente a abolir o próprio artigo 60, parágrafo 4º? A Constituição não disse que eu não posso. Então, se a Constituição não disse que eu não posso, eu posso. Só que se você criar uma emenda constitucional para abolir o artigo 60, parágrafo 4º, indiretamente você acaba abolindo aqueles temas que estão lá dentro previstos, certo? Então, você também não pode modificar o artigo 60, parágrafo 4º. Opa! Então o artigo 60, parágrafo 4º também é uma cláusula pétrea? Sim. As normas constitucionais que regulamentam o procedimento de construção de emenda constitucional, elas também são cláusulas pétreas, ainda que eu não tenha, isso expressamente dito na Constituição. Mas é óbvio, a gente lê isso porque de maneira implícita, essas cláusulas não podem ser abolidas, porque uma vez que eu consiga abolir as normas que regulamentam a criação de emendas, automaticamente isso me possibilitaria abolir as cláusulas pétreas. Então, isso não pode acontecer. Portanto, eu tenho as cláusulas pétreas explícitas, que são aquelas indicadas no 60, parágrafo 4º, e eu tenho as cláusulas pétreas implícitas, que são as normas constitucionais que regulamentam a criação de emendas. Não posso modificar para tornar mais fácil a criação de emendas, não posso ser tendente a abolir essas normas que regulamentam a criação de emendas, porque essas normas são cláusulas pétreas implícitas. Tá certo, gracinhas? Então, pessoal, falamos de poder constituinte originário, falamos de poder constituinte derivado, e agora estamos falando de poder constituinte derivado reformador. Dentro da lógica do poder constituinte derivado reformador, nós começamos a falar dos limites ao exercício desse poder. E esses limites, portanto, nós trabalhamos por enquanto com os limites materiais. Os limites materiais que são as cláusulas pétreas, que podem ser explícitas ou podem ser implícitas, tá? Por enquanto, por essa aula é só. A gente vai continuar falando em poder constituinte nas próximas aulas. Vamos falar de poder constituinte derivado reformador e de poder constituinte derivado decorrente ainda, tá certo? Então, eu agradeço muito quem ficou até agora, Eu sempre termino as aulas assim, Agradecendo quem ficou até o final da aula assistindo. Eu fico à disposição de vocês e até a próxima.